acharam da excursão de ontem? Todo o projeto que preparamos saiu perfeito. Professora, no ano passado nós chamávamos as formas redondas de outro jeito. Acho que dizíamos círculo. Muito bem. E não utilizávamos outras palavras? Circunferência. É a mesma coisa. E você, Maíko? Você acha que circunferência e círculo querem dizer a mesma coisa? Eu acho que círculo é o que está dentro e circunferência o que está fora. Dizemos que a circunferência é o conjunto de pontos que estão equidistantes de um centro. Vamos chamar círculo o conjunto de pontos cuja distância em relação ao centro é igual ou menor que o raio. Isso parece bastante lógico, mas o que quer dizer equidistante? Estar à mesma distância, equi, é um prefixo grego que significa igual. Você se lembra, Mati, que em uma fonte circular tinha um caminho pelo meio para que a gente passasse de um lado para o outro sem ter que dar a volta na fonte? Foi genial. Eu fiquei parado justo no meio e olhei para todos os lugares e tudo estava aí, à mesma distância. Bom, justamente a essa distância desde o centro até um dos pontos da beirada é que chamamos raio. Agora estou me lembrando. Chamamos todo o caminho de diâmetro. Muito bem, isso está correto. Vamos observar a louça. Então podemos dizer que existem muitos diâmetros. E todos passam pelo centro. Como é que fica então a diferença entre círculo e circunferência? Circunferência é a linha curva que contém tudo. E círculo é essa linha e tudo que está para dentro. Nath, querida, estou preparando a massa para fazer bolachas pequenas. Você quer me ajudar a cortar? Claro, pai. Onde estão os moldes? Agora eu trago para você. Vai logo, porque senão eu vou buscar o compasso. Ah, é sim, não é? Então vamos lá. O negócio é o seguinte. Tem um molde de 33 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento. E quero saber quantas bolachas eu vou poder colocar no forno de cada vez. Bom, vamos ver. Eu corto a massa, dobro no meio como eu vou fazer quando já tiverem o recheio. E meço o diâmetro do círculo que fica marcado. Tem 10 centímetros de diâmetro. Isso quer dizer que, segundo a largura do molde do forno, vão caber 3 com espaço entre elas para que não grudem uma na outra. Agora, se o diâmetro da tampa é de 10 centímetros, seu raio será a metade, isto é, 5 centímetros. Esse será o espaço que vão ocupar ao longo da bandeja. Está bem, e então? 8 bolachas, é isso mesmo. No comprimento entram 8 filas e multiplicadas pelas 3 que entram de largura, você vai poder colocar 24 no forno ao mesmo tempo. Excelente, filha, você me ajudou muito. Então daqui a pouco eu vou te ajudar a diminuir as bolachas. Olá, amigos! Hoje queremos apresentar para vocês um número muito famoso que está presente em todas as circunferências e círculos que vemos ao nosso redor. É o número π. O número π é uma constante matemática que indica a relação entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. Mas em que consiste essa relação? Trata-se de saber quantas vezes o diâmetro cabe no perímetro da circunferência. Vamos ver uma demonstração. 1, 2, 3 e um pouquinho mais. Isso! Cabem 3 diâmetros na circunferência e uma pequena parte, 0,14. Por isso, sabemos que π é igual a 3,14. Dizemos que é uma constante porque em todas as circunferências do mundo, π é sempre o mesmo número, ou seja, é sempre igual a 3,14. Quer verificar? É muito simples. Pegue um metro e meça o perímetro de algum objeto redondo que você tiver em casa. Por exemplo, a roda dessa bicicleta. Divida o comprimento do perímetro pelo diâmetro e você terá 3,14. Vamos ver. O perímetro desta roda é igual a 251 centímetros e o diâmetro 80 centímetros. Se dividirmos 251 por 80, será igual a 3,14. Agora, meça o perímetro desta piscina. Divida o comprimento pelo diâmetro e também será igual a 3,14. Vamos ver.
O perímetro desta piscina de forma circular é igual a 15,7 metros e o diâmetro é de 5 metros. Se dividirmos 15,7 por 5, será igual a 3,14. Parece mágica, né? O resultado da divisão do perímetro pelo diâmetro de qualquer círculo do mundo é sempre 3,14. Isso ocorre porque π é uma constante matemática, ou seja, é sempre o mesmo número, independentemente das medidas dos círculos ou circunferências que estivermos medindo. Há um aspecto muito interessante que não contamos para vocês. O número π é representado por esta letra grega e é um número infinito. 3,14159265358979939384 e assim por diante. Π é um número irracional com infinitas casas decimais. No dia a dia, é reduzido a 3,14 para expressá-lo de uma maneira mais simples e para que os cálculos sejam mais fáceis. Hoje aprendemos que o número π é uma das constantes matemáticas mais importantes. Muitos projetos de arquitetura, mecânica e engenharia não poderiam ser realizados sem o número π. Olá! Hoje vamos contar para vocês como calcular o comprimento da circunferência. Vocês devem estar se perguntando o que é e para que serve. A circunferência é uma linha curva, fechada e plana, cujos pontos estão à mesma distância do centro. Por ser uma linha, seu comprimento é medido em metros, centímetros ou quilômetros. O conceito de comprimento da circunferência também pode ser chamado de perímetro do círculo ou perímetro da circunferência. Em primeiro lugar, vamos revisar algumas partes da circunferência, como o centro, o raio, diâmetro. Lembre-se que o diâmetro é o dobro do raio, ou, dito de outra maneira, o raio é a metade do diâmetro. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o raio, vezes o número π. Ou, dito de outra maneira, o diâmetro da circunferência vezes o número π. Lembre-se de que π é o número 3,14. Sempre usaremos esse número. Vejamos alguns exemplos. Esta circunferência tem um raio de 6 centímetros. Para calcular seu comprimento, devemos multiplicar o raio por 2 e multiplicar pelo número π. Genial! O comprimento dessa circunferência é igual a 37,68 centímetros. Vamos ver algumas situações da vida real. Marcos quer decorar esta caixa de bombons colocando uma fita em volta dela. O raio da circunferência da caixa é de 8 centímetros. Quantos centímetros de fita ele precisa comprar? Para descobrir, precisamos calcular o comprimento dessa circunferência. Multiplicamos o raio por 2 e pelo número π. Genial! Marcos precisa comprar 50,24 centímetros de fita para decorar a caixa de chocolates. Vamos ver outro exemplo. O prefeito quer colocar uma cerca ao redor da fonte da cidade. A fonte tem uma forma circular e o seu diâmetro é de 9 metros. Quantos metros de cerca ele precisa comprar? Para descobrir, precisamos calcular o comprimento dessa circunferência. Multiplicamos o diâmetro pelo número π. Genial! O prefeito precisa comprar 28,26 metros de cerca para a fonte. Em todas as circunferências do mundo, π é sempre o mesmo número, ou seja, é igual a 3,14. Se quiser saber mais sobre ele, veja o nosso vídeo sobre o número π. Como você pode ver,
Saber calcular o comprimento de uma circunferência é muito importante para questões como construção, mecânica ou engenharia. Você quer tentar com um exemplo?